De fato, nós percebemos nas nossas caminhadas por aí que o ser humano ele tem dificuldade de se aprofundar nos seus relacionamentos. E todos nós já sofremos com algum tipo de decepção em nossos relacionamentos. Mas esse texto que nós vamos ler, ele é o remédio para que nós possamos ser uma igreja que tem vitalidade com Deus e vitalidade nos nossos relacionamentos humanos. Que a igreja mostre realmente essa transformação. É Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Oremos, irmãos, por esta palavra. Ó Deus, nós somos felizes de podermos abrir a Bíblia, de podermos, ó Deus, ter o Senhor aqui conosco e de no Senhor, ó Deus, encontrarmos a capacitação para entendermos a Tua palavra, para que ela passe, ó Deus, de uma mera informação e seja algo vívido, seja algo que mexa nas nossas estruturas, seja algo que nos encaminhe na direção dos propósitos do Senhor. Aquece, ó Deus, o nosso coração, como foi naquele dia que os teus discípulos caminhavam naquela estrada e o Senhor Jesus se encontrou com eles, e as palavras de Jesus fizeram toda a diferença na vida deles. Ajuda-nos, ó Deus, também nisso. Tem misericórdia de nós e que a tua palavra, ó Deus, fale intensamente no nosso coração. Que ela possa produzir mudanças, o fruto do Espírito, uma realidade de vida realmente transformada. Em nome de Jesus, amém. Nos cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorados, tem alguns alunos que têm o costume de fazer muito bem toda a parte de créditos. Toda a parte do curso, as matérias, eles passam em todas as matérias. Mas quando chega a hora deles fazerem o trabalho de pesquisa no final do curso, de encerrarem o curso com aquela famosa monografia, as pessoas elas travam, elas não conseguem traduzir aquilo que elas estudaram nas matérias para aquilo que elas devem fazer na parte da pesquisa, na parte prática dos seus estudos. Muitas vezes a igreja se parece muito com isso. Eu me lembro de um pastor que falou de uma igreja de um homem muito famoso, chamado Martyn Lloyd-Jones. E lá naquela igreja do pastor Martyn Lloyd-Jones, as pessoas estavam acostumadas a ouvirem sermões privilegiados. Magníficos sermões feitos por um homem dedicado a estudar e extrair as riquezas da Escritura. Coisas profundas surgiam daquele púlpito. Mas era uma igreja que ao longo da semana, as pessoas simplesmente viviam suas vidas, trabalhavam, faziam apenas as suas atividades normais e não se desenvolviam como pessoas crentes e que têm uma comunhão vibrante com Deus e com seus irmãos. Muitas vezes nós somos tentados a sermos assim. Conhecemos muito de sermões, de palavra, de estudos, mas precisamos, meus irmãos,
sair de apenas a ortodoxia, que é apenas o conhecimento teórico, e partirmos para a ortopraxia. Nós precisamos tornar o nosso conhecimento em prática. Atos em grego é praxias. Atos quer dizer prática. Atos não é bem só Atos dos Apóstolos. Atos é um livro que foi escrito pelo médico Lucas, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, em 64, 65 depois de Cristo. E Atos fala dos feitos dos apóstolos e de pessoas da igreja no poder do Espírito Santo. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo que levaram o evangelho de Jerusalém até a cidade de Roma. De uma igreja de judeus, de letrados, 120 pessoas humildes. O cristianismo avançou em menos de 3 séculos até a capital Roma, e todo o mundo conhecido, o mundo antigo, todo o Império Romano foi atingido por essa fé que impactou o mundo. Então Lucas trata de contar-nos a história. Ele não fala exaustivamente de tudo, porque ele só fala mais do ministério de Pedro e do ministério de Paulo. Mas ele fala que através desses homens, Deus atingiu tanto judeus como gentios. E que a igreja estava unida, num só propósito. Tanto judeus como gentios que acabaram se convertendo ao longo do ministério de Paulo, se tornaram unânimes na prática de evangelizar e mostrar que a todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Lucas, em Atos, ele está fazendo um segundo volume da sua teologia. O primeiro volume é o Evangelho de Lucas, onde ele fala o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Então, no Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas trata a respeito da obra material de Jesus, do seu ensino, da sua obra de salvação, da sua vitória sobre a morte. No livro de Atos, ele fala do ministério celestial de Jesus. Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, e enviou lá do céu o seu Espírito, para que por meio da sua igreja, o evangelho fosse conhecido a todas as nações. Atos não tem um final. Ele termina com a prisão domiciliar de Paulo, mas não fala do final da vida de Paulo. Paulo ainda teve uma outra viagem missionária no final da sua vida. Por que ele não tem um final, o livro de Atos? Porque a igreja continua até hoje. E a igreja tem um ministério, um serviço, uma missão até os dias de hoje. A igreja de Cristo. A igreja que se converteu realmente. A igreja que realmente tem o Espírito Santo dentro dela. Continua tendo uma missão vibrante. E é essa igreja que leva o Evangelho de Cristo. O Evangelho que foi anunciado aos profetas. O Evangelho que foi efetivado no ministério de Jesus. O Evangelho que é oferecido a todos os povos deve ser ofertado pelas nossas vidas. Como diz aquela música, uma música nova que nós aprendemos lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Somos suas mãos, abençoando em toda parte, somos seus pés, pregando, anunciando, somos seus olhos à procura dos aflitos, somos sua boca proclamando o reino de Deus. Nós somos o meio pelo qual o Espírito Santo age nesse mundo. A igreja de Deus precisa ser uma igreja diferencial, uma igreja que faz a diferença. Então nós vamos falar nessa noite sobre a igreja que nós precisamos ser. Passaram-se mais de 2000 anos desse relato, ou um pouco menos, mas a igreja precisa ter os mesmos princípios que norteavam a igreja primitiva. A igreja primitiva precisa nos ensinar. O que ela precisa nos ensinar? Qual que é o primeiro princípio que nós como igreja precisamos ser? Primeiro, nós precisamos ser uma igreja dedicada a aprender. Me contaram que numa igreja lá do Rio de Janeiro, os irmãos estavam deixando de ir na escola bíblica.
E aí, quando outros irmãos questionaram assim, mas por que vocês não vão na escola bíblica? Na escola bíblica dominical? E muitos deles, já idosos, com suas cãs, diziam assim: não, porque a gente já sabe de tudo ali. Tudo que falarem lá na escola bíblica a gente já sabe. E é uma igreja apenas de idosos, uma igreja que tem bastante idosos, mas que não tem muita gente da próxima geração. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se enche de orgulho, e a gente se acha um veterano da Bíblia. A gente já ouviu tanto de pregação, tanto de estudo bíblico, tanto de cursos e tanto de livros, que a gente acha que a gente já sabe tudo. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, aqueles 3.000 que se converteram, mais os 120 discípulos de Jesus que estavam ali reunidos, eles tinham sede de aprender. Dizem que o pastor é o estudante que nunca se forma. E eu quero dizer para vocês que a igreja, os discípulos de Jesus, só se formarão, não se formarão, porque mesmo na eternidade, o conhecimento infinito de Deus continuará sendo ministrado a nós, dia após dia. Você não tem uma formatura do conhecimento da palavra de Deus. Mas o que eu acho é que talvez nós tenhamos preguiça de mantermos o nosso foco nos estudos e aprendermos mais da palavra de Deus. Não é à toa que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e muitos cristãos que se dizem cristãos verdadeiros, mas que são cristãos nominais, não acreditavam que a pessoa poderia ir para o céu através de Jesus. Eles diziam que as pessoas iam para o céu por causa das suas boas obras, coisa que a Bíblia diz: não de obras para que ninguém se glorie. Outros acreditavam que haveriam reencarnações, que haveriam outras vidas. Mas Hebreus 9:27 diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Outras pessoas diziam assim: Jesus é um caminho para Deus. Mas se você for sincero, você pode pegar qualquer caminho religioso e você vai chegar para Deus. Cristãos, evangélicos, reformados, tradicionais, ortodoxos, falando essas baboseiras. Por quê? Porque são analfabetos bíblicos. A igreja que nós precisamos ser é uma igreja que tem sede de aprender, sede de crescer. Por isso, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito, ela não é anti-intelectual. Ela não é aquela que diz assim: o ensino para nada serve, porque senão ele vai matar a tua espiritualidade. Tanto é que eles tinham sede de estar assentados aos pés dos apóstolos e aprender da palavra do Senhor dia após dia. A palavra de Deus dá um nome para o Espírito Santo. Jesus dá esse nome. Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Como ele é da verdade, não tem como você crescer no discipulado cristão se você não aprender a verdade de Deus. A igreja precisa de doutrina, meus irmãos. Se a igreja não tiver base doutrinária, a doutrina dos apóstolos, ela vai ser iludida por qualquer picareta que aparecer na presença dela. Se vocês não tiverem o desejo de se aprofundarem na palavra de Deus, vocês não têm firmeza. Vocês serão levados por qualquer vento de doutrina. Não tem outra maneira. Você precisa estudar a Bíblia. Quem não ora, quem não lê a Bíblia, não cresce espiritualmente. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O Senhor Jesus chamou os apóstolos, e no lugar de Judas, o colégio apostólico escolheu Matias, e depois o Senhor Jesus escolheu Paulo para ser o seu apóstolo e pregador aos gentios. Não existem mais apóstolos hoje. Os apóstolos
viveram no tempo de Cristo. Apóstolo bom é apóstolo do passado. Não existe mais pessoas que possam usar esse nome, porque os apóstolos foram escolhidos por Jesus. Eles não se autodenominaram apóstolos, eles não chegaram agora, eu sou o apóstolo fulano de tal. Foi Jesus quem os nomeou. Foi Jesus que se revelou a eles como testemunhas oculares. Eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles apalparam Jesus ressurreto. Mas os apóstolos dos nossos dias inventam fantasias e mentiras ao seu povo. Jesus os comissionou para que eles fossem seus representantes, como os servos de um governo. E Jesus prometeu a eles que sobre eles seria derramado o Espírito Santo, e sobre eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, meus irmãos, o Novo Testamento, ele é a palavra desses apóstolos. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem as Escrituras Sagradas. E você conhece a doutrina de Cristo, o fundamento firme e forte para a tua vida, se você conhecer a doutrina dos apóstolos. Se a tua vida estiver baseada no fundamento dos apóstolos. Ser um cristão cheio do Espírito Santo é estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Cristãos precisam enraizar suas vidas na palavra e não fugirem dela. Então pense, se você ler um capítulo por dia das Escrituras, no final do ano você terá lido 365 capítulos, e a tua vida com certeza não será a mesma. Tua vida será diferente. A igreja que precisamos ser é uma igreja que está firme em aprender a palavra de Deus. Essa é a igreja que tem o Espírito Santo. Essa é a igreja que realmente é a igreja de Cristo. Segundo lugar, no versículo 42 ainda, a palavra de Deus diz no finalzinho do versículo: e nas orações. A igreja que precisamos ser, meus irmãos, é uma igreja que ora continuamente. A oração, meus irmãos, é um diagnóstico do nosso estado espiritual. Quando a igreja ora, quando a igreja lê a palavra de Deus, ela recebe do alto poder, ela recebe do alto vitalidade. Para os incrédulos, orar é algo que não tem sentido. Você fechar teus olhos, falar das tuas palavras, falar palavras, para eles é como se você estivesse soltando palavras ao vento. É como se não tivesse nenhum sentido. E Deus deixou a oração exatamente para te humilhar, para que a tua incredulidade fosse quebrantada, para que você fosse uma pessoa que, ao invés de ser sábio aos teus próprios olhos, você olhe para o invisível, você olhe para aquilo que o Evangelho ensina, você olhe para as promessas de Deus. E você precisa, nessa oração, entender que Deus é uma pessoa que te ouve, Deus é presente na tua história, Deus não está alheio aos teus problemas, Deus está disposto a tratar com a tua vida na oração, porque a oração não foi feita para mudar o coração de Deus, mas para mudar o teu coração. E Deus é soberano sobre toda a história, e Deus conduz toda a história como lhe apraz. Mas a tua oração é o meio pelo qual Deus faz as coisas acontecerem. Pessoas se convertem porque outras oraram. Pessoas são encorajadas em sua luta porque outras pessoas oraram. Pessoas pregam a palavra porque existe uma gama de intercessores atrás desses pregadores. Filhos permanecem de pé porque mães estão de joelhos. A oração, meus irmãos, ela mostra a nossa fragilidade, mas ela mostra a onipotência de Deus. Se nós queremos ser uma igreja nos moldes do Senhor Jesus, a igreja de Cristo, nós precisamos ser uma igreja que depende de Deus mais do que os seus recursos próprios.
mais do que o que tem na conta, mais do que o número de membros, mais do que as atividades que fazemos. Nós precisamos depender do que Deus pode fazer na nossa vida. Então, para sermos a igreja que Deus nos chama a ser, nós precisamos ser uma igreja com o coração aprendiz. Segundo, nós precisamos ser uma igreja que ora. E no versículo 42 ainda, o texto fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. No versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Deus não nos chama a uma vida de solidão. Deus nos chama a uma vida de comunhão. Comunhão é o amor mútuo. Comunhão é o amor que nasceu no coração de Deus. Você sabe por que Deus é Trindade? Como que eu posso provar que Deus é Trino? Porque Deus é amor. Desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo vivem uma relação perfeita de amor. Deus não te criou porque Ele precisava ser amado, porque Ele sentiu falta de alguém, porque Ele estava sozinho. Deus te criou para revelar o seu amor a você. Porque Ele quis encontrar um povo para escolhê-lo das trevas e ser separado para a luz. Você é alvo do amor de Deus porque Ele quer, porque Ele tomou a iniciativa. Por que você não desfruta desse amor que está aberto para você? Por que você não intensifica sua comunhão com Jesus? Por que você não mergulha de cabeça nesse amor que Ele demonstra por você? Se você trilhar esse amor nessa haste aqui, subindo até Deus, buscando a presença de Deus, com certeza você amará os teus irmãos que estarão na horizontal. E a marca do amor que vem do alto é a generosidade. Jerusalém não passava seus dias mais prósperos. Na verdade, eram dias de muita pobreza, de muita angústia. E haviam muitos irmãos pobres dentro da igreja. Muitos irmãos passando necessidade muito grande. E os seus irmãos, movidos pelo amor de Cristo, ao verem a sua necessidade, vendiam suas propriedades. Não quer dizer que vendiam todas, não quer dizer que eram obrigados como uma espécie de socialismo ou de comunismo. Não, ninguém mandava eles. Ninguém dizia assim: vocês são obrigados a fazer isso. Cada um doava conforme estava disposto no seu coração. Mas a disposição do coração era tão grande que isso fazia com que irmãos doassem muito mais do que 10%. Porque eles tinham em mente erradicar a pobreza do meio deles lá. E essa generosidade fez com que a igreja fosse um testemunho vivo e autêntico de amor. João diz: se você ver o teu irmão passar necessidade e simplesmente o desprezar, que amor é esse? Que amor é esse que não ama de fato, de verdade? Que amor é esse que você não se dispõe a se sacrificar, um amor sacrificial pelo teu próximo? No próprio Novo Testamento, nós encontramos abusos por parte de pessoas que se diziam irmãos, mas que queriam viver às custas de um evangelho social. Na igreja de Tessalônica, por exemplo, um grupo dizia assim: Jesus voltará, e eu preciso me preparar para a volta de Jesus, e eu não posso trabalhar. Então eu vou ficar consagrado à oração, esperando pela volta de Jesus. E os irmãos que trabalhem e me sustentem. O que Paulo disse para aquele povo? Quem não trabalha, que não coma. Mas existem momentos que não tem onde trabalhar.
existem momentos que há dificuldades. E principalmente aos da casa, da família da fé, nós precisamos ter cuidado pela vida deles. Deus nos chama a ter uma comunhão que vai além do Deus abençoe. Deus nos chama a ter uma comunhão que vai além de sentar nos bancos da igreja. Se nós queremos ser a igreja de Cristo, nós precisamos ser uma igreja que ama. E não ama apenas de palavra, mas ama se doando. Deus não nos pede para nos desfazermos das nossas propriedades, mas Deus nos chama a sermos generosos, porque Deus foi generoso. Jesus se fez pobre para nos fazer ricos pela graça de Deus. E nós precisamos também entrar no sofrimento. Talvez a grande questão nossa não seja bens materiais, não seja uma pessoa estar passando por necessidade. Mas Paulo fala em Gálatas que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Talvez o problema do seu irmão seja emocional. Talvez o irmão esteja passando por um problema familiar. Talvez o irmão esteja passando por um problema que ele precisa de um conselho. A igreja de Jesus é a igreja que ama. E não ama apenas de palavras. Não ama simplesmente... Era muito fácil dizer assim... olhe para o teu irmão do lado aí e fala, Jesus te ama e eu também, né? Daí amanhã vocês estão passando na rua, um vira a cara para o outro e não se enxergam na rua. Gente, não adianta forçar a dizer Jesus te ama e eu também. Você precisa criar esse amor de fato e de verdade, na hora que o fogo da tribulação aperta. A igreja que Deus nos chama para ser, a igreja que precisamos ser, também tem mais uma característica. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E no versículo 42, quando ele fala que perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva era uma igreja que estava alegre em adorar. E é essa igreja que nós devemos ser, uma igreja que se alegra em buscar e adorar a Deus, seja no culto público, seja na intimidade dos lares. Eles iam ainda ao templo, mas não participavam mais dos cultos de sacrifício, porque eles já sabiam que o sacrifício supremo já havia sido dado na pessoa de Jesus. Mas eles iam no culto de oração, lá no pórtico de Salomão, e eles participavam ainda dessas reuniões com o fim de proclamarem. Foi num desses momentos que João e Pedro subiram ao templo para orar, curaram um paralítico, um coxo, melhor dizendo, e pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Mas a maior parte do ensino dos apóstolos se dava de casa em casa. 3.000 pessoas se converteram e tinha mais 120, então não tinha casa que comportava 3.000 pessoas. Eles faziam divisões, intercalavam, faziam escalas, e de dia após dia eles faziam grupos de estudos que se reuniam nas casas. Meus irmãos, Deus nos chama a cultuarmos a Deus de forma formal e de forma informal. Deus nos chama a estarmos aqui reunidos como igreja no dia solene, no dia do Senhor, no culto solene, mas também precisamos aprender a abrir nossas casas, não apenas para comer, não apenas para termos sociais, mas aprendermos a abrirmos as nossas casas para que o Evangelho seja anunciado dentro das nossas casas. Nós sabemos que esse movimento de células é um movimento que tem provocado muita confusão. Por quê? Porque às vezes um líder de célula não é preparado como deveria para fazer o discipulado,
e acaba levando as pessoas para o engano. Porque não estuda, porque não prepara, porque vai na empolgação, porque só quer saber dos dons do Espírito Santo e não do fruto do Espírito. Deus quer que nós nos preparemos para que nós possamos anunciar o Evangelho de casa em casa, não apenas no templo. Levarmos o discipulado cristão, uma igreja que está alegre e reverente. A alegria e reverência parecem duas coisas assim incompatíveis, porque a alegria a pessoa está em festa, e a pessoa reverente muitas vezes parece que ela está temerosa, mas as duas coisas são ligadas uma à outra. Quando você depende de Deus, quando você encontra em Deus a satisfação da tua vida, Ele é a tua necessidade. Então você se alegra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ó quão bom, ó quão bom, ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Nós precisamos ter alegria, júbilo, felicidade, de olhar, de rir com o nosso irmão, de estarmos perto, de estarmos nos aproximando. No temor do Senhor, essa alegria vai existir. E por fim, meus irmãos, a igreja que precisamos ser, como diz o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aos que iam sendo salvos. A igreja que precisamos ser, meus irmãos, é uma igreja evangelizadora. Os irmãos estavam animados de estar juntos no culto, os cristãos estavam animados de orar juntos, os cristãos estavam animados de partir o pão de casa em casa, de participar dos sacramentos, de lembrar do sacrifício de Jesus através da ceia. Mas eles não deixaram de ver o mundo para fora deles. A igreja, ela precisa ser influente na comunidade onde ela está. A igreja, ela precisa impactar positivamente as necessidades das pessoas. A igreja precisa ser simpática. Quantos amigos você tem fora da igreja? Quantas pessoas que você tem relacionamento fora da igreja? Ou você passa pelas pessoas como se elas fossem dragões, monstros? Ou você passa como se você não fosse uma vez um pecador miserável que estava lá? Eu lembro de Moody, quando um diácono disse para ele sobre uma pessoa que estava na sarjeta, embriagada, ele disse: olha só a situação deplorável desse homem. E o evangelista Moody, ele disse assim: se não fosse a graça de Deus, era eu que estaria lá na sarjeta. Mas você tem relacionamentos com pessoas para que elas levem você para os prazeres do mundo e para os prazeres da vida? Ou você tem amigos para influenciá-los, para levá-los a Jesus? Você come com pecadores porque eles precisam de um Salvador? Você bebe com pecadores porque eles precisam de médico? Ou você está lá porque você quer mergulhar no inferno? A igreja, ela é uma agência evangelizadora pela graça de Deus. É Deus que faz dela uma igreja que toca o mundo e que faz a diferença no mundo. Deus é o primeiro missionário. Deus veio atrás do homem quando o homem não queria ele. E Deus mandou missionários até a tua casa, até teu bairro, até a tua cidade, para que você pudesse ser alcançado pelo evangelista, pelo evangelho. E esse evangelho é para contagiar a tua história. É um evangelho contagiante. E Deus fazia o quê? Dia a dia. Acrescentava os que iam sendo salvos. E acontecia uma coisa bem legal, bem jóia. Que os irmãos que vinham para a igreja não eram apenas cristãos nominais.
eram cristãos que realmente foram alcançados pela graça de Deus. E os salvos entravam para a igreja. Os salvos não ficavam numa vida assim, eu tenho uma vida abençoada lá na minha casa, eu oro, leio a Bíblia, assisto os pastores da internet e eu estou muito bem. Salvo é para estar junto com os salvos. Salvos precisam estar na comunidade do povo de Deus e não criar uma vida independente, separada, isolada. Por isso, meus irmãos, a vitalidade da igreja, ela sempre está em risco, por causa do pecado, do orgulho, do egoísmo e da frieza espiritual. Deus nos chama a sermos uma igreja que vive o Evangelho, e não apenas uma igreja que sabe de teologia reformada, que sabe de conceitos de teologia sistemática, que sabe de grego, que sabe de hebraico, que sabe disso ou daquilo. Deus não nos chamou para ser catedráticos, Deus nos chamou para sermos filhos, amados, amigos de Deus. A vitalidade da igreja é o que faz a igreja crescer em número e quantidade. Não adianta ficarmos correndo atrás de número, sendo pragmatistas. Vamos fazer isso para chamar gente, vamos inventar essa história para chamar gente. Não, a igreja tem que pregar a palavra, orar e cantar ao Senhor. Tem novidade, não tem frescura. A igreja é isso. Mas se a igreja não ora, não lê a Bíblia, não mergulha no Evangelho, não é uma agência missionária, não gasta a sola do sapato, não se envolve para fazer a diferença, a igreja não vai crescer em número, não vai crescer em qualidade. Cada vez mais nós teremos ovelhas gordas que se enfiam na frente da manjedoura, não deixando as ovelhinhas pequenininhas pegar do alimento. Nós precisamos, meus irmãos, nos dedicarmos a aprender. Você não aprendeu tudo e nunca vai aprender tudo. Deus é infinito. Você nunca vai aprender tudo. Você sempre vai precisar aprender. Então pare de ser orgulhoso e comece a querer aprender. Segundo, precisamos orar fervorosamente, como o ar que nós respiramos. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa lembrar que a oração é como se fosse lá dentro do rio e você estivesse perdendo o ar e você precisa de ar. Estar com Deus é fundamental. Precisamos amar na vida e na prática, não apenas de palavras. Não apenas Deus abençoe no final do culto. Precisamos adorar a Deus alegremente. Tem gente que vem para a igreja, parece que está num velório. Está lá, ó. Está brabo? Para mim, cara, fé é fome, cara. A igreja precisa ser alegre. A igreja precisa ser disposta. Precisamos evangelizar. Não tem coisa que mais alegra, mais impacta e mais fortalece do que uma igreja que evangeliza. Se você quer realmente crescer espiritualmente, se arrisque. Seja incisivo, seja corajoso. Fale do Evangelho. Fale. Seja humilhado muitas vezes por isso. Mas Deus vai fazer você crescer espiritualmente. Meus irmãos, isso não acontece pela nossa capacidade. Isso não acontece porque nós temos em nós isso. Nós não podemos nada. A igreja são os atos do Espírito Santo em nossas vidas. Enchei-vos do Espírito Santo. É Ele que vai fazer em você a mudança que você precisa, que nós precisamos, que a igreja precisa. Nos coloquemos em pé, irmãos, para nós orarmos e finalizarmos.
esta parte do nosso culto. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de sermos a tua igreja, comprados pelo sangue de Jesus, firmados na rocha. Obrigado pela salvação que nos alcançou, que foi lá, na profundidade da ira que nós merecíamos. Nós merecíamos que o Senhor derramasse toda a sua ira sobre nós eternamente, mas o Senhor retirou sua ira de nós, colocou sobre seu filho amado, em quem nós temos a segurança, o filho que enviou o Espírito, para habitar em nossos corações, para apagar as nossas transgressões. Nós te damos graça, ó Deus, pela riqueza da tua salvação, pelo privilégio de sermos a família do Senhor, o privilégio de sermos a tua igreja, o privilégio porque o Senhor não habita num templo feito por mãos humanas, o Senhor habita em corações convertidos, contritos, compungidos. Ó Deus, nós não conseguimos mudar quem somos. A nossa natureza é como a natureza de um leopardo que tem marcas no seu corpo, tem pintas. A gente não pode mudar pela nossa própria força, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para fazer em nós tanto querer quanto realizar. Nos dá, ó Deus, capacidade para desenvolvermos a nossa salvação. Nos dá, ó Deus, um amor mútuo, poderoso, fulgurante, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a sermos adoradores que têm paixão, a termos a alegria de anunciar às nações que o Senhor salva, que o Senhor fez grandes coisas, coisas grandiosíssimas, que o Senhor é o Deus eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é o soberano Deus. O Senhor é o Deus que vem para sarar a terra. O Senhor é o Deus que enche a terra com o conhecimento da tua glória. O Senhor é o Rei que cuida do destino de todos. E o Senhor é aquele que nos chamou para sermos o seu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que nós sejamos teus, que nós sejamos um em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo, a direção, o cuidado, o amor do Espírito Santo, seja sobre todos vós, meus queridos e amados irmãos. Amém, amém, amém. Quero convidar os irmãos a se assentarem, chamar os músicos, meus irmãos da música aí para virem à frente.